Oi, gente! Hoje vamos falar de coisa boa, mas cheia de desafios. Tô até com meu computador aqui pra ter uma colinha, tá? Porque eu vou contar como foi trazer, não um, mas 2 gatos para Portugal, sozinha. Então vamos lá. Pra quem não sabe, eu e o Gabriel temos 2 gatos, o Muffin e a Banguela. E quando a oportunidade de mudar pra Portugal surgiu, que foi no final de 2019, a gente nunca nem cogitou não trazer eles, porque o Muffin e a Banguela são parte da nossa família. Nós somos adeptos da adoção responsável, então eu acredito que animais fazem parte da família. Quando você escolhe adotar um animal, ele tem sentimentos, ele tem necessidades, então é muito importante quando você adota um animal, você assume essa responsabilidade de levar ele contigo. Então mudança, tudo precisa levar, né, o bichinho em conta. Primeiro de tudo, eu tenho alguns posts falando sobre isso no meu perfil do Instagram. A gente vai deixar os links aqui na descrição, porque às vezes é útil pra vocês salvarem, conferirem. Então aproveitem e sigam a gente nas redes sociais, tem os links aqui embaixo, porque assim vocês conseguem acompanhar a gente de uma forma mais, né, no dia a dia. Aí a gente tá sempre postando, eu fico postando a vida, postando os gatos, respondo perguntas, respondo todo mundo no direct. Então sigam a gente por lá e podem mandar perguntas sobre esse tema, mandem aqui nos comentários também que a gente conversa com você. Então vamos lá. Trazer pets envolve a parte veterinária, a parte burocrática e a parte financeira. Não é uma coisa fácil, tá? Eu vou tentar simplificar a explicação desse vídeo, mas entendam que não é um processo simples. É um processo, assim, muito complexo, bastante caro e bastante exaustivo mentalmente. Então, emocionalmente, nos últimos dias eu tava muito estressada e o motivo do meu estresse era justamente a questão dos gatos, que pra mim era o que tava mais pendente. Eu acho que é muito importante, desde o primeiro momento, estar ciente disso, que é sim um processo desafiador, que tem uma série de questões ali pra lidar, então é importante se preparar emocionalmente e financeiramente, porque trazer os gatos foi mais caro do que nos trazer. Pra contextualizar, a nossa experiência foi em 2020. A gente começou o processo de pesquisar sobre isso no início do ano, mas a gente só mudou no final do ano. Então, eu cheguei em Portugal com os gatos no dia 21 de dezembro de 2020, ok? Então é importante levar isso em conta, porque dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, né, talvez algumas coisas tenham mudado. Então eu vou falar a minha informação, mas no geral eu conferi as questões todas que eu vou passar aqui nesse vídeo, né? A gente tá gravando em outubro de 2021 e até o momento, por tudo que eu encontrei na internet, tá? Eu não liguei em nenhum órgão, está tudo atualizado. A minha primeira recomendação é justamente que você pesquise em mais de uma fonte. Então, não assista esse vídeo e saia fazendo o que eu fiz. Assista esse vídeo, assista outros vídeos, pesquise em blogs, em experiências de pessoas que já viajaram. Grupos de Facebook são super úteis, tem muito brasileiro que mora fora. Compartilhe experiência em grupo de Facebook. É a única coisa que o Facebook serve hoje em dia, né? Enfim, leia os sites oficiais, tá? É sempre aquele vocabulário complexo, nem sempre as informações estão em português, quando se trata de regras da União Europeia, às vezes a primeira informação tá em inglês, aí você tem que procurar em português se você não entende. Mas é muito importante, quanto mais você coletar informação, mais certeiro vai ser o seu processo. E é óbvio, existe a opção de você, por exemplo, contratar assessorias que fazem esse processo, né? Então, por exemplo, tem clínicas veterinárias que fazem o processo inteiro aqui que eu vou falar pra vocês. A gente nem orçou isso, vou falar bem a verdade, porque quando a gente começou a fazer as contas de como seria fazer sozinhos, já era muito caro e a gente sabia que seria bem mais caro fazendo com uma participação especial. Ele vai ficar aqui enquanto ele aguentar, daqui a pouco ele vai pular no meu colo, talvez dure 10 segundos, menos de 10 talvez. A gente não cogitou fazer com alguém que fizesse todo o processo, porque a gente não tinha um orçamento pra isso, mas se você tem, ou se você quiser cotar por interesse, né, não vai pagar pra ter um orçamento. Nós começamos nesse processo de pesquisa, então a gente leu muita coisa até que a gente entendeu, ok, esse é o processo, né? As nossas fontes mais confiáveis eram o site da DGAV, que é como se fosse o Ministério, né, da Agricultura e Pecuária que tem no Brasil, é a versão daqui, e o site do Ministério de Agricultura e Pecuária do Brasil. Então a gente sempre se guiava por isso, existem documentos oficiais, tá? Então, óbvio, é legal conferir experiências, assim, humanas, porque você, né, pega detalhes, dicas e tudo mais, mas é muito importante que a sua base de informação seja dos órgãos oficiais. Então, ok, primeira coisa que a gente fez depois de pesquisar foi a microchipagem. Para entrar na Europa e especificamente em Portugal, isso é uma lei aqui, todos os animais precisam ser microchipados. O animal precisa de microchip. Os nossos gatinhos têm atrás do pescoço microchip. Gente, eu fiquei muito nervosa para inserir, mas foi super tranquilo, eles não miaram, não, sabe? Tipo, não reclamaram. Estão ouvindo umas patas? São eles correndo nesse momento. Então foi um processo super tranquilo, a gente levou eles na veterinária, a gente explicou desde aquele momento já pra veterinária por que a gente estava fazendo aquele processo, justamente para que ela já tivesse ciente
e conseguisse nos ajudar a partir das experiências que ela teve com outros animais que, né, já fizeram viagens pro exterior ou mudanças, como foi o nosso caso. Então a gente microchipou, a gente fez na veterinária que a gente já cuidava deles e a gente pagou em 2020 na cidade de Curitiba R$150 por microchip. Eu vou falar todos os valores aqui por gato, mas lembrem que a gente trouxe 2 gatos. Aí, ok. Depois que você microchipa o gatinho, no dia seguinte, ele precisa tomar a vacina anti-RAB, que é a vacina que no Brasil a gente já tem obrigatoriedade de dar anualmente, tá? Então, um dia depois, a gente voltou na veterinária e ela aplicou a vacina anti-RAB. Também, naquele mesmo ano, em Curitiba, na mesma veterinária, a gente pagou R$65 por vacina. Vacinamos, tudo certinho, a de vacinação deles. O microchip, a gente também recebeu um documento com o número do microchip, o código de barras, tudo certinho. Tudo que a veterinária te entregar, compra uma pasta, a gente fez isso, tá? A gente comprou uma pasta e aquela pasta era dos gatos. E aí você vai guardando tudo. E guardar todos esses documentos é muito importante porque chega uma etapa do processo que você precisa de todos eles, tá? Eu vou explicar na ordem. Depois que os seus gatinhos já estão vacinados, 30 dias após a aplicação da vacina antirrábica, você precisa fazer a sorologia da raiva. A sorologia é um exame de sangue, então você vai levar o seu gatinho no laboratório, eles vão tirar sangue e vai passar por uma análise para ver se o gatinho desenvolveu os anticorpos suficientes contra a raiva. Esse é o processo mais caro, tirando as passagens. Por que é tão caro? Porque são apenas laboratórios certificados pela União Europeia que podem fazer esse processo. Quando a gente fez o processo, novamente, isso foi meados de setembro de 2020, né? Foi antes da gente vir. O laboratório que a gente foi, que chama Bionostic, aqui em Curitiba, nós pagamos R$1.200 por gato. R$1.200 por gato. E a amostra de sangue que eles coletaram, então, nós levamos os gatinhos na Bionostic, eles tiraram sangue lá, e essa amostra foi enviada para Miami, porque naquele momento só aquele era o laboratório certificado pela União Europeia mais próximo que estava recebendo a amostra, ok? Então assim, tinha muita informação na internet dizendo que existiam 2 laboratórios no Brasil. Eu liguei nos laboratórios de Curitiba que faziam a coleta e eles disseram que não estava sendo possível enviar para esses laboratórios brasileiros, que eles não tinham mais a certificação. Hoje esse cenário pode ter mudado e eu vi várias experiências que o que encareceu esse processo foi justamente a necessidade de enviar as amostras para Miami. Então, ora bastante, quem sabe os laboratórios brasileiros em breve aí, ou até agora, que estão aprovados pela União Europeia e o processo sai mais barato. Mas enfim, a nossa realidade foi pagar R$1.200 e as amostras de sangue foram enviadas para Miami. A gente, inclusive, teve que assinar um documento. Eu lembro que eu fiquei assim, Deus, dizendo que a gente reconhecia que a alfândega americana poderia não aceitar aquelas amostras e devolver. E o nosso dinheiro não seria devolvido. Eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu pensei, eu não tenho muitos R$1.200 guardados pra ficar dando pra, sabe, analisar sangue. Mas enfim, deu tudo certo. E eu lembro que eu fiquei muito apreensiva, leva um tempo, né, até o resultado sair, né, principalmente por esse trâmite todo de mandar a amostrinha de sangue. Gente, é um tubinho, assim, que nem quando a gente tira sangue pra fazer análise médica, assim. Todo esse trâmite e tal, internacional, leva um certo tempo. E eu lembro que a gente tava muito ansioso, pensando, ai meu Deus, será que vai dar tudo certo? A contagem de anticorpos. Gente, eu vou colocar aqui qual é a contagem mínima que eles precisam ter. E os nossos gatos tinham, tipo, 10 vezes mais. Eu tava super nervosa. Então, assim, depois eu conversei com a vet até, né, contei que eu tinha ficado ansiosa. Ela falou, não, se o gatinho tá saudável, não tem preocupação, assim, sabe? Então, mantenha seu gatinho saudável e pelo menos seu dinheiro não vai ser desperdiçado. Então, chegou mais ou menos um mês depois, eu acho, o resultado, assim, levou mais ou menos um mês pra gente receber. A gente recebe um documento bem certinho, com o número da contagem de anticorpos e, novamente, bota esse documento na pastinha. A partir da data que você coletou o sangue, ok? Não a data que você recebeu o resultado. A data que você foi no laboratório, na sua cidade ou onde você tenha ido e coletou o sangue do seu gato, do seu animal. A partir dessa data, existe uma quarentena de 90 dias. Então, o seu animal não pode viajar nesse intervalo. Então, para você marcar a sua viagem, ela precisa ser 90 dias depois da coleta do sangue para análise sorológica. Então, entende aí por que eu falei lá no começo que precisa de planejamento financeiro, de tempo? Porque você não pode simplesmente, deu tudo certo, eu tenho muita grana, guardei dinheiro, mas não me planejei. Sinto muito, seu dinheiro não vai resolver esse problema. Talvez resolva se você fizer algum meio legal. A gente não recomenda, tá? Não faça. Então você precisa desses 3 meses. Então a gente recebeu o resultado e somente 90 dias depois eu embarquei. Então eu me lembro que os 90 dias
davam no finalzinho de novembro, se não me engano, ou comecinho de dezembro. E eu embarquei com os gatos no dia 20 de dezembro, tá? Isso é muito importante, não vai ser válida a análise sorológica, né? A sorologia da raiva, se você não tiver feito essa quarentena, tá? É bem importante, isso é frisado em vários documentos oficiais, então levam isso muito a sério e se organiza nesse planejamento. Inclusive, alguns dos sites que a gente leu e tudo mais, de pessoas relatando suas experiências, elas tinham esperado muito mais tempo pro resultado da sorologia sair, tá? Então, assim, se organizem, liguem nos laboratórios da cidade, conversem com a veterinária. Curitiba é uma capital, então tem, né, apesar de ser uma capital pequenininha, tem suas facilidades, né? A gente tinha mais de uma opção de laboratório que fazia essa coleta e o envio para os Estados Unidos. Então, assim, se certifiquem de que tem isso na sua cidade. Ou se não tem, onde você vai fazer, qual o prazo que eles pedem, em média, quanto tempo leva, quanto custa, como funciona, pra vocês não serem pegos de surpresa e ficarem presos no Brasil porque os documentos dos gatos não saíram. Sorologia feita, microchip inserido, tão com os anticorpos da raiva, tudo ok. Como vamos levar? No nosso caso, eu não tive opção. Então, existem nas companhias aéreas duas opções. Você pode levar o seu animal na cabine com você, ele precisa, né, deitar numa bolsinha. Vai ser como se fosse o seu item pessoal. O seu item pessoal é o seu bichinho. Agora, existe a outra opção, que é despachar os animais no porão. Sei que muita gente acha apavorante, ai meu Deus, meu bichinho no escuro. Gente, eu não tive outra opção, tá? E pra minha experiência, para os meus gatos, eu acho que foi inclusive a melhor opção. O Muffin, que é o nosso gato macho mais velho, ele fica muito nervoso na caixa de transporte e ele grita assim, ele faz um escândalo. Então eu acho que eu não teria paz se ele tivesse 8 horas, não, eu tive 10 horas de voo, sei lá, do Brasil até aqui com ele gritando embaixo da minha poltrona, sabe? Então, assim, é muito importante na hora de tomar essa decisão, às vezes conversa com o seu veterinário, leve em conta o seu animal, sabe? Cada bichinho é muito particular, então, eu não tive a opção de levar eles em cima, porque como você leva como item pessoal, você tem direito a um item pessoal. Então você só pode levar uma bolsa com um animal. Se você tem animais pequenos, por exemplo, né, existe viagem porão e tal, tudo mais, você pode ter mais de um animal em uma mesma bolsa. Mas existe uma regra, né, da proporção do animal para a bolsa, né, pelo bem-estar animal. Então eu não poderia pegar o Muffin e a Banguela, 2 gatos de 4 quilos, quer dizer, a Banguela tá com 5 agora. Eu não poderia pegar 2 animais e colocar numa bolsa e deixar os 2 espremidos durante um voo inteiro. Então eu não poderia optar por levar eles na cabine. O que eu poderia fazer, talvez, se eu quisesse, seria levar um na cabine e um no porão. Mas eu achei muito pior separar eles. Eu preferi que eles ficassem juntos, né? E dar o mesmo tratamento para os dois. Então, a nossa opção foi levar os animais na cabine. Você precisa decidir isso. Pra levar os animais no porão. Isso, pra levar os animais no porão. Gente, muito confuso. Você precisa decidir isso para comprar a caixa ou a bolsa de transporte e pra se planejar de como vai ser o seu voo, né? Então você precisa ver os preços são diferentes de cabine e porão, ok? Eu paguei pela TAP 230 euros por animal. Eu vou repetir, 230 euros por animal. Naquele momento isso deu tipo 1.600 reais por animal. Gente, foi mais caro que a passagem do Gabriel, assim, sabe? Ok. Mas assim, faz parte, né? Hoje em dia deve estar dando mais ainda, que o euro tá 6 e 1 milhão. Mas enfim, como eu falei, né? Precisa de planejamento financeiro. Mas, gente, é parte da família. Se eu tivesse um filho humano, eu não ia deixar ele pra trás porque é caro a passagem, sabe? Então, responsabilidade com os gatos. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, nesse momento foi se informar, né, o que a gente poderia fazer. A gente descobriu que não era viável levar eles na cabine, a gente teria que levar no porão. Quando a gente levou no porão, a gente entrou nas companhias que ofereciam esse serviço pra ler as regras. E aí, a gente checou na Azul, na Latam e na TAP. No momento que a gente tava vivendo, né, Covid e tudo mais, a única companhia aérea que estava prestando esse serviço em voos internacionais era a TAP. E existia uma regra de que eu não poderia fazer escalas com o animal, tá? Se eu precisasse, eu teria que fazer um outro processo, pagar mais passagens pra eles. Então, enfim, eu tô contando isso porque eu precisei ir de carro até Guarulhos, tá? Com os animais e pegar o meu voo, um voo direto Guarulhos-Lisboa. Então, enfim, esse foi o preço que eu paguei exclusivamente por esse trajeto, tá? Aí, dado isso, né, quando a gente se informou, viu o que precisava fazer, a gente leu lá as regras da companhia aérea sobre a caixa de transporte. A gente fez a compra das caixas de transporte antes de fazer a compra da passagem, porque lá dizia que a gente precisaria informar as dimensões, então a gente achou melhor fazer a compra antes. Se a sua companhia aérea disser diferente, você faz diferente, mas nós fizemos a compra antes. Então a gente comprou dentro do padrão IATA, que é um padrão aceito internacionalmente.
ela tem várias travas, ela é parafusada, e ainda assim a gente passou aqueles lacres que tem um nome horroroso, enforca gato, pra não ter nenhum risco de fuga, nem nada, principalmente o Muffin, porque ele fica meio maluco, e assim, gente, ele chegou a arrancar uma unha no voo, tentando sair da caixa. Graças a Deus que ele não tava junto comigo, gente, senão eu ia ter infartado lá em cima. Então, com as caixas compradas e processo de sorologia e tudo mais, essa parte veterinária feita, era fase de comprar passagem. Então eu comprei a minha passagem, eu não fiz isso com muita antecedência, tá? Aí foi por questões pessoais nossas. Comprei a passagem no finalzinho de novembro, se não me engano. E assim que eu fiz a compra da minha passagem, peguei meu telefone e liguei pra TAP. Na TAP, a compra de passagem aérea de animal no porão era exclusivamente por telefone. Confira isso, gente. Leiam tudo, deixem os sites todos abertos. Sabe? Sejam chatos, sejam muito chatos, pra garantir que vocês estão fazendo tudo certinho. Então eu liguei pra TAP imediatamente, assim que eu fiz a compra da minha passagem. E aí nesse momento eu fui atendida rapidinho. E eu falei, olha, eu preciso fazer a compra de 2 vagas no porão para 2 animais. Passei certinhas informações e ok, dela começou a me fazer uma série de perguntas sobre as dimensões da caixa, sobre o peso dos animais, o peso da caixa e dos animais. Me passou algumas regras, né? Então não podia ultrapassar um certo limite de peso, um certo limite de dimensões. Esse valor eu peguei para os meus animais na caixa que eles foram, tá, gente? Então, animais maiores, animais mais pesados, tornando mais caro. Ela me passou todas as regras certinho, reforçou novamente toda a documentação que eu precisava ter, falou tudo que a companhia aérea ia me pedir, e aí me passou os valores com a conversão do dia. Eu lembro que eu quase caí pra trás. Aí você passa os dados do seu cartão de crédito ali por telefone. Sim, é uma coisa estranha, você fica meio, ai meu Deus. Mas, gente, não teve problema nenhum. Ela avisou pra mim que talvez levasse mais ou menos algumas horas pra cair no cartão de crédito. Mas se em 24 horas não caísse no meu cartão e eu não recebesse a confirmação da compra por e-mail, era pra eu ligar de volta pra ela com urgência. Eu recebi tanto a compra no cartão de crédito quanto a confirmação no mesmo dia, algumas horas depois. Então foi tudo tranquilo, tá? Enfim, passagens compradas, tudo certinho, animais seguros. Nossa, acabou, agora é só embarcar, né? Uhul, festa! Não. Por quê? Você vai ter uns dias de paz até 2 semanas antes do seu voo, tá? E essa parte é importante porque os prazos são bem no limite. Então, eu vou dar essas informações aqui e, gente, vocês também confirmem, né? No momento que vocês estiverem fazendo a viagem ou a mudança, vocês, pelo amor de Deus, confirmem esses prazos, se eles permanecem os mesmos, se não diminuiu ou aumentou, porque é um processo muito importante. Pra embarcar com os animais, você precisa de um CVI, que é um certificado veterinário internacional, ok? Esse certificado é como se fosse... Ele é semelhante ao passaporte de animal, existe também o passaporte de animal, tá? Mas nem todos os países aceitam o passaporte animal. O passaporte animal tem uma duração maior, o processo para ser feito é um pouquinho diferente, e o CVI tem uma duração menor, mas alguns países só aceitam a entrada com o CVI. Então eu não fiz o passaporte animal porque Portugal não aceitava, então eu teria que fazer o passaporte e o CVI. O processo foi gratuito, porém bastante estressante, tá? Então o que acontece? O CVI ele tem validade de 10 dias no momento que a gente fez, lembrando, dezembro de 2020. Então o CVI valia por 10 dias e ele precisava estar válido no dia que eu desembarcasse em Portugal, não no dia que eu embarcasse no Brasil, porque foram em dias diferentes, ok? Então no dia 21 de dezembro foi o dia que eu desembarquei aqui, o CVI precisava estar válido. Então 10 dias antes, dia 11, eu poderia pedir o CVI. Entrei em contato. Antes disso, é óbvio, gente, não fiquem contando com as coisas funcionarem, tá? Pelo amor de Deus. Falem antes, liga, pega o telefone e sai ligando. O CVI é emitido pela Vigiagro. A Vigiagro tem sede nos aeroportos e no momento que eu fiz, por causa da pandemia e tudo mais, o processo estava quase 100% por e-mail. Então o que aconteceu? Eu liguei na Vigiagro, eu falei que eu precisava emitir um CVI, que eu tinha uma viagem no dia 20 de dezembro, que eu desembarcava no dia 21 e eu queria mais informações sobre o processo. O cara que me atendeu me passou um e-mail, que é do responsável da Vigiagro do Paraná, lá a sede de Curitiba, né? Me passou as informações e eu mandei e-mail perguntando pra esse cara. Foi bem estressante porque o cara tinha me passado o e-mail errado e daí não tinha resposta, daí eu tive que ligar de novo. Enfim, mas deu tudo certo. Eu mandei um e-mail perguntando, ele me respondeu com poucas palavras, então foi um pouco confuso, gente. Eu acho que esse é um processo que a gente tá mais interessado do que as pessoas que estão fazendo, porque pra gente são os nossos bichinhos, sabe? São
nossa família. Para as pessoas que trabalham, principalmente nessa parte burocrática, é um processo, sabe? Não necessariamente é um bichinho que faz parte da família de alguém. Então foi um pouco chocante pra mim essa parte da Vigiagro, porque o contato foi bem desagradável, bem seco, com poucas informações. Eu tinha que ficar perguntando, sabe? Mas assim, gente, perguntem, esgotem a pessoa, sabe? Novamente, é pela família de vocês. Então eu mandei vários e-mails perguntando pra ele, e aí ele me respondeu com um processo lá de como funcionaria e me explicou que o pedido seria feito todo por e-mail. Por causa da pandemia de Covid, esse não era o processo usual, eu não sei como tá hoje, se ainda tá por e-mail ou não. Ele me deu as instruções da documentação que precisaria, que eram os documentos que eu já falei pra vocês: o certificado de vacinação dos gatinhos, o certificado de microchipagem, a sorologia antirrábica, e o último documento que ele precisava era de um atestado de saúde emitido pelo veterinário no padrão aceito por Portugal. Então existem vários padrões desse documento. Quando eu cheguei na vet, ela tinha um padrão, mas não era o mesmo que o cara me mandou, então eu falei, por favor, faça no meu, tá? No que eu tô te passando, quero que o responsável da Vigiagro me mandou. E ele falou pra mim, esse atestado de saúde precisa ser emitido um dia antes de você vir aqui na Vigiagro, ok? E o atestado de saúde também tem a validade de 10 dias. Então, o que eu fiz? No dia 11 de dezembro, lembrando que eu chegava aqui no dia 21, no dia 11 de dezembro eu fui na veterinária, emiti os 2 atestados de saúde e no dia seguinte eu enviei todos os documentos escaneados por e-mail pra Vigiagro. Eu não me lembro que dia da semana isso foi. Ah, me lembro sim, foi uma sexta-feira. E eu ainda lembro que eu fiquei ansiosa por causa disso, porque eu só ia ter retorno na semana seguinte. Então, eu tive resposta da Vigiagro na quarta-feira e eu embarcava... Eu vou até confirmar o dia aqui pra vocês. A resposta da Vigiagro foi no dia 15 de dezembro, terça-feira, e na quarta-feira eu fui buscar. Então eu fui presencialmente até o aeroporto e busquei o documento certinho, impresso em papel, assinado, essa coisa toda, tá? E aí eu fui pra última etapa ainda no Brasil, tirando o processo de embarcar, que é enviar um e-mail para a DGAV, que é a Direção de Animais aqui de Portugal, informando a minha chegada em Lisboa. Então eu enviei um e-mail com todos os documentos que eu já tinha enviado para a Vigiagro, né, sorologia e tudo mais, e o CVI, e expliquei certinho. Existe um modelo para esse e-mail, tá? Eu posso deixar aqui no link se eu encontrar. Mas eu encontrei um documento que constava lá como deveria ser esse e-mail enviado. Então eu enviei dentro do modelinho, explicando, né? Eu vou chegar com 2 animais de guia no dia tal, horário previsto tal, segue anexo os documentos. E eles me responderam na sexta-feira, dia 18, ou seja, no laço. E tinha sido recebido, tava tudo certinho. E aí eles me encaminharam o número da conta bancária da DGAV, porque é preciso pagar uma taxa quando você chega em Portugal. Eu confesso que eu tava tão alucinada, gente, que eu não li essa parte e levei o dinheiro em papel. Quando eu cheguei em Portugal, eu precisei pagar uma taxa para a DGAV fazer uma perícia veterinária nos meus gatos. Essa perícia custou 40 euros por gato, então eu paguei 80 euros para o Muffin e a Banguela. Então depois disso, gente, é só embarcar. O processo com a TAP, graças a Deus, foi muito tranquilo, tá? Na hora do check-in, eles já pesam o animalzinho, já pegam os documentos, tudo certinho. Se você comprar a caixa de transporte no padrão da IATA, né, que foi o meu caso para despachar ele no porão, você já recebe o kit de adesivos bem certinho que precisa colocar, né, com as setinhas, escrito que tem animais vivos dentro. Lá ele também vai imprimir uma nova etiqueta que você vai preencher algumas informações, vai colar, gente, fica tudo etiquetado aquele negócio. Tem, provavelmente no site da companhia aérea tem as regras certinho, mas na TAP eu precisava mandar com um tecido absorvente, né, então eu coloquei aquele tapetinho higiênico dentro da caixinha. A minha caixinha já veio com uma parte elevada, então caso vazasse xixi, o bichinho não fique em contato com o xixi. Botei o tapetinho, precisava ter água e comida disponível, então também a nossa caixinha já veio com um suporte para você colocar uma garrafinha d'água que o bichinho consegue lamber e a água vai saindo, e com um suportezinho pra ração. Banguela super comportada, deu tudo certo, cheguei em Portugal e ainda tava tudo em ordem. O Muffin, gente, jogou ração em cima do xixi, um caos. Mas faz parte, gente, temperamental, né? Então, o cara checou se tava tudo certinho, perguntou, já quer despachar? Eu, por favor, eu tava muito nervosa, gente, o Muffin tava bem nervoso, então eu queria o quanto antes resolver e entrar pra sala de embarque. Meu embarque já tava minha ida pra sala de embarque já tava permitida. Eles pesam os gatinhos, pesam a caixa de transporte, você precisa tirar ele da caixinha, então você vai pra uma salinha separada, né? Não é lá no meio da muvuca, né?
graças a Deus. Passa a caixinha no raio-x e tudo mais, assim como mala, como tudo acontece. Põe o gatinho de novo, dá tchau e só vê ele em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, assim que eu cheguei na sala pra retirar as malas, eu ouvi os berros do Muffin, então foi bem fácil encontrar. Mas no meu caso, tinham duas pessoas, eu não sei dizer, confesso se eles eram funcionários do aeroporto, funcionários da TAP, mas existiam dois homens que estavam com as minhas duas caixinhas de transporte. Gente, a câmera pausou por um tempo aqui, a gente só viu depois, mas a única coisa que a gente perdeu foi eu falando que depois que eu peguei os gatinhos, eu passei por todas as esteiras de bagagem e no canto esquerdo tinha uma portinha da DGV, onde eu entrei para fazer a perícia veterinária. Fez a perícia com muito cuidado, olhou os documentos bem certinho, cuidou deles, assim, tanto que o Muffin tava muito nervoso, ela não queria tirar ele da caixa, então ela abriu só uma frestinha, botou o leitor do microchip lá dentro, assim, foi um atendimento, a minha experiência de atendimento foi muito, foi tão positiva, gente, que até abandonei falando muito, mas foi muito positiva. E enfim, ela me entregou o documento que eu precisava pra poder sair, ter direito a sair do aeroporto com meus dois filhos. Gente, e assim começou a nossa história de gatinhos imigrantes em Portugal. Eu sei que esse vídeo tá comprido, você aguentou até aqui porque você ama os seus gatos, gente. Eu sei que são várias etapas. Eu vou deixar aqui embaixo linkado tudo que eu encontrar de mais útil, tá? Vou deixar os links das minhas postagens do Instagram que eu falo um pouco sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários que a gente responde. Se quiser mandar direct, pode mandar, a gente conversa. É assim, é um processo exaustivo, sim. Eu vou ser sincera que pra mim foi mais cansativo o processo dos gatos do que o nosso processo de visto e tudo mais, porque você fica nervoso, envolve muito dinheiro, a passagem dos gatos tem um esquema diferente, né, dessa questão de, por exemplo, reembolso em caso de cancelamento, então eu tava muito nervosa, com medo do meu teste de Covid dar positivo. São muitas coisas juntas que acabam deixando a gente ansioso, é normal, faz parte, mas eu acredito que essa é uma ansiedade que vem porque são coisas importantes, né? Nossos bichinhos são parte da nossa vida, da nossa família, e independente da fortuna que custou, do trabalho que deu, do cansaço que foi, a gente não se arrepende, gente. A adoção é um processo muito importante, ela precisa ser feita de maneira responsável, e quando você traz dois bichinhos pro seu lar, pra sua família, eles se tornam parte da família e tem que estar com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui, a gente responde, porque a gente quer ajudar todo mundo a realizar esse sonho de imigrar e não precisar deixar nenhum parceirinho felino pra trás. Eu vou tentar pegar eles aqui pra vocês conhecerem a cara deles, gente. Eu não prometo que isso vai estar nas próximas cenas desse vídeo, mas se inscreve no canal pra ver mais vídeos, gente. Comenta aqui as suas dúvidas, o que você achou do processo. É muito cansativo, meu Deus, o que você sentiu vendo tudo isso. Não se esquece de dar um like nesse vídeo. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Muffin participando. E é isso aí, gente. Vamos viver a vida de imigração com a família completa. Beijo, gente. Tchau!